Para essa rodada eu tenho comigo, então, aqui no debate, Alessandro Soares, bem-vindo sempre, boa tarde, Gabriela Araújo, Samantha Maier e ele, Hélio Beltrão, que não aparece há tanto tempo, então vou pedir licença e vou começar com ele, é claro. Falas de Lula podem prejudicar as relações diplomáticas do Brasil? Hélio, boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Luciana, muito bom estar de volta aqui, boa tarde, pessoal. Vamos lá, o Lula me parece muito parecido com aquela história do médico e do monstro. Quando colocam um papel impresso na frente dele, ele vira o médico, fala tudo certinho, etc. Quando ele fala de improviso, como a gente viu nessas imagens, sai o verdadeiro Lula, né? Esse Lula aí que fala na Venezuela, vai ter eleições na Venezuela, então ganhe nas eleições. Enquanto isso, a Maria Corina, principal candidata, foi escanteada pelo regime do Maduro, né? Então, veja que coisa que é essa, quando o Lula fala de improviso, ele fala a cabeça dele. E isso explica muito, na minha opinião, aquela pesquisa que a gente falou aqui na semana passada, ou retrasada, de que quase metade dos brasileiros tem receio de uma trajetória na direção do comunismo no Brasil. Claro, se deixar essa turma solta, o Lula, né, o PT, essa turma radical, se não houvesse oposição, mídia, os liberais, as redes sociais, para se contrapor a isso que a gente ouviu aí, ia nessa trajetória, mas sem dúvida alguma, já haveria controle social da mídia, como o Lula tentou lá atrás, né? Haveria muito mais autoritarismo. Não existe isso no Brasil. O Brasil tem várias forças que contêm esse ímpeto, né, do Lula e do PT na direção do autoritarismo. Agora, se vai prejudicar as relações internacionais, eu imagino que sim, porque os demais países, mesmo de esquerda, né, a gente viu o Uruguai em especial, não concordam com essa apologia a ditaduras, a ditadores, a atos como que está acontecendo na Nicarágua, por exemplo, da perseguição religiosa, as próprias freiras brasileiras que foram expulsas e tal. Então, não se concorda com isso. Pessoas de bom senso não concordam com isso. Então, imagino que oficialmente, pelos canais diplomáticos, o Brasil vai ter problema de ter um governo e que passa pano, que no máximo diz, não, o importante é ter diálogo, né? Não, eu vou falar com o Ortega, né? O diálogo que não envolve correções de rumo de atos democráticos. Então, espero que tenha, sim, uma consequência. Eu não estou satisfeito com o nosso governo com esse tipo de atitude. Muito bem, o Hélio nunca vem para ser quente ou frio, ser morno, né? Ele ou é quente ou é frio. Então, vamos lá, Gabriela. O Hélio fala ímpeto de Lula e PT em direção ao autoritarismo. Queria te ouvir. Gabi, não estou te ouvindo. Eu queria te ouvir, mas estava mutado. Agora sim. Agora foi, né? Boa tarde, Lu, Samantha, Hélio, Alessandro. Eu acho que é o contrário, né? Eu acho que, na verdade, o que o Lula está fazendo é o contrário do que fez o governo anterior, né? De fechar as portas para a diplomacia. O que ele está tentando agora é reabrir, reinstituir as relações diplomáticas do Brasil, principalmente com a América Latina, com a África, com a China, que eram relações que estavam muito estremecidas, né? Você viu o protagonismo que ele teve no G7 na Europa, faz uns 2 meses já, agora trazendo a COP30 para o Brasil, na Amazônia. Então, assim, as relações internacionais que o Lula vem travando tem sido a principal característica do governo dele. E realmente ele tem sido mais pragmático no sentido de o Brasil vai ser um país aberto ao diálogo para poder realmente fazer diplomacia, porque os países são soberanos e diplomacia é isso, você ter alguma forma de negociar com os países em prol, inclusive, da democracia, dos direitos humanos, né? O Papa Francisco ter pedido para ele, olha, vê lá se você consegue, né? Estou falando de uma forma bem formal, obviamente que ele deve ter falado de outra forma, né? Mas vê lá, você que tem um diálogo, algum tipo de diálogo, vê se você consegue convencer eles a soltarem os nossos religiosos. Então, assim, tem que ter alguém para fazer esse diálogo. E, para isso, o Lula sempre foi muito habilidoso, né? Ele tem essa característica de conseguir conversar, embora ele seja de um partido de esquerda, seja de um partido com um viés mais progressista, ele consegue dialogar também com os partidos de direita, os partidos do centro, e isso é diplomacia, né? Tanto dentro do Brasil como no exterior, ele tem essa característica de ser uma pessoa muito agregadora. Então, eu acho que é pelo contrário, essas falas dele foram todas
falas muito no sentido de, olha, o Brasil vai retomar o diálogo com a América Latina e eu estou aqui no palco no centro do palco global e eu vou estar sempre falando dos demais países, do que está acontecendo por ali. Muito bem. Samantha, a Gabi fala que tem sido muito mais pragmático o presidente brasileiro, que é muito pelo contrário. Essas falas mostram o quanto ele dialoga com relações internacionais. E você? Bom, boa tarde, Lu. Boa tarde, colegas. Eu vou discordar aqui da Gabriela. Ele fala uma coisa e faz outra. Dialogar é uma coisa, defender esses regimes é outra. O que a gente vê na fala do presidente é, de certa forma, uma defesa a regimes ditatoriais. Quando ele fala na Venezuela que tem que ganhar as eleições, ele esquece que lá nós não temos eleições livres, lá nós não temos democracia, lá nós temos presos políticos, não temos liberdade de expressão. Não dá para ganhar se não tem eleições livres. Na Nicarágua, as pessoas são mortas, o padre foi solto, agora já foi preso novamente, há uma perseguição às feiras brasileiras e ele não intervém nesse sentido. Então, do ponto de vista internacional e diplomático, é muito ruim. Inclusive, isso já está sendo retratado em jornais internacionais, porque um dos pressupostos para as relações diplomáticas é a democracia. Ele pode dialogar, mas ele tem que ponderar que lá não é um regime democrático e que nós vamos lutar sempre pela democracia. Ele fazia críticas tão severas ao Bolsonaro e agora ele dizendo que ele não era democrático e dizendo agora que o Maduro, o Fidel, o Ortega são democráticos e que a democracia é um conceito relativo. Não é um conceito relativo. Democracia pressupõe eleições livres, liberdade de expressão e proteção de direitos humanos. E isso eu não tenho em nenhum desses países. Só lembrando mais uma vez aos nossos telespectadores, nós falamos isso aqui no início, né? Mas é sempre bom a gente lembrar, no meio também, que nós fizemos um compilado das falas do presidente Lula, não necessariamente ele estava defendendo, ele citou todos esses nomes, em alguns momentos defendeu. Ele outros cita não. Que tem que ganhar na eleição. Outros não. Muito bem, Alessandro. Bom, boa tarde, Lu, boa tarde, Gabi, boa tarde, Hélio, boa tarde, Samantha, bom estar contigo aqui de novo ao vivo. Bom, eu tenho milhões de coisas aqui para falar, mas tenho pouco tempo. Então, eu vou apontar aqui o meu rifle, o meu tiro, vamos dizer assim, de análise, para alguns aspectos. Em primeiro lugar, para essa narrativa que surge aí, e eu acho que está na notícia também, qual é a narrativa? A narrativa de que existiria uma mobilização vermelha, né, na América Latina, que as pessoas mandam as pessoas para Cuba, vai para Venezuela, nossa bandeira nunca será vermelha, coisa do gênero, né, que é uma narrativa importante hoje na América Latina, mas detalhe, uma narrativa que já havia, né, já ocorreu na história. Antes do golpe militar de 1964, era exatamente essa narrativa. Ou seja, uma narrativa do medo. Medo do quê? De uma espécie de fantasma, o fantasma do comunismo, como dirá Karl Marx. Então, veja, as pessoas ficam com medo e esse argumento e esse debate fica, na verdade, poluído ou fica obstruído num diálogo político mais claro. Segundo lugar, quando nós vimos lá atrás, no dia 7 de setembro, as manifestações na Avenida Paulista a favor do governo Bolsonaro, nós vimos muitas pessoas de verde e amarelo. As bandeiras diziam lá, nossa bandeira não será vermelha, diziam que o Brasil não será comunista, o comunismo está na esquina. E ao mesmo tempo, essas mesmas pessoas que estavam nessas manifestações, que é uma parte da direita, eles diziam, por favor, ditadura, por favor, intervenção militar, era uma faixa que tinha na época, né? Tinha uma bandeira do integralismo brasileiro, que é um movimento fascista. E eu estou falando isso porque eu estive na Avenida Paulista, não foi porque eu vi. Mas onde você está querendo chegar com isso, Eu quero chegar à seguinte conclusão, basicamente. Esse debate com relação ao apoio do Lula a governo X ou Y, ditadura, Venezuela, Chaves, etc., é um debate enviesado. Porque quando a gente olha o governo Lula, ou aquilo que o governo Lula, ou aquilo que o Lula disse nas falas, e eu contraria um pouco aí, com todo respeito ao Hélio, não me parece uma mera improvisação, me parece um discurso muito claro para o diálogo. 2, um discurso que não recua. Porque existem duas narrativas sobre os governos na América Latina. Existe uma narrativa que diz basicamente o seguinte, temos que declarar guerra contra esses caras, tem que ter embargo econômico mesmo, temos que apoiar os Estados Unidos, e é assim que tem que funcionar. E existe uma outra narrativa que diz, calma lá, nós vamos dialogar, existe soberania nacional em cada um desses países. Alguns países realmente, veja, no caso do Ortega, há um claro indício de ditadura, de autocratismo. Não me parece ser a mesma coisa na Venezuela.
Aí contrario também o Hélio com relação às eleições, e me parece, aí na verdade um pouco também a Samantha, quem começou dizendo que a eleição foi roubada e não reconheceu vitória na Venezuela não foi o Hugo Chávez, foi a oposição, é preciso lembrar isso. Senão a gente começa a imaginar que foi um golpe que as pessoas subiram lá no país e as eleições foram todas fraudadas. Aliás, foi reconhecida internacionalmente as eleições na Venezuela. Foi reconhecida em 2002 pela OEA, olha só, reconheceu. As eleições de 98, que o Chávez ganhou, foram reconhecidas. Uma parte da oposição reconhece a vitória, mas existe uma parte da oposição que não quer participar do processo eleitoral. Hoje a gente reconhece isso como um debate mais claro, direto, e que sai um pouco dessa coisa, olha... Você diz uma oposição que não quer participar do debate eleitoral de livre e espontânea vontade? Existe uma oposição na Venezuela, e aí, aliás, a gente vai lembrar... Eu estou exprimindo um pouquinho mais do conhecimento do Alessandro, porque ele esteve na Venezuela, conhece bastante a Venezuela, por isso que eu estou perguntando mais. A gente vai lembrar o Ciro Gomes, num dos debates que ele fez lá atrás, eu me lembro que ele fez ele acusou uma parte da oposição venezuelana de ser fascista. O que, eu vou botar uma aspas bem grandes no fascista aí, mas o que em tese é verdade o que o Ciro Gomes tinha dito lá atrás, sobre uma parte da oposição. Eu não estou dizendo que é toda a oposição. Aliás, tem uma oposição hoje negociando eleições na Venezuela com mesas de negociação. Eu não sei em que pé está essa mesa hoje, mas existem mesas de negociação em processos eleitorais. Mas existe uma parte da oposição que, inviabilizada a possibilidade de vitória eleitoral, ela passou a ser uma oposição que é contra o sistema, ou seja, não quer eleições para tirar o Maduro do poder e não queria eleições para tirar o Chávez, porque eles perceberam algo que, se você for até a Venezuela, você vai perceber, o chavismo é forte na Venezuela. Não é uma coisa assim, uma ditadura tão torturando a gente. Só funciona no imaginário do brasileiro que está aqui distante e que, quando abre o mapa mundi, não sabe nem localizar aonde é a Venezuela. Mas quando você vai até lá, você vê as contradições, e tem mesmo. Agora, as pessoas, existiu processo eleitoral, esse processo eleitoral hoje na Venezuela e antigamente também era atacado por uma parte da oposição que não queria reconhecer a possibilidade de ser derrotado no processo eleitoral. Eu posso até discutir qual o nível de liberdade na Venezuela, se é ditadura ou não é, etc. Mas eu queria partir pelo menos de dados e evidências mais concretas do processo político, ao invés de ficar uma espécie de fla-flu, né? Olha, o comunismo está chegando no Brasil, etc., né? Amarrando, olha, são ditadores, não tem que apoiar, vamos declarar uma guerra contra esses caras. Sim. Então, eu digo basicamente nesse sentido. Tem um tanto de fla-flu, Hélio e Samantha, para a gente pegar o contraponto aqui nessa história? Assim, Lu, o que me causa estranheza, assim, é quando o Alessandro coloca que as pessoas são chavistas. Então, eu fico me perguntando o que são os refugiados aqui em Roraima. Por que as pessoas saem da Venezuela? Porque lá é um lugar maravilhoso, porque lá eu tenho liberdade de expressão, porque lá eu tenho preso político. Se lá fosse um bom lugar, as pessoas estariam lá e a gente não estaria com problema de refugiados. Aliás, a gente tem que mudar o nome, então. Eles não podem ser recebidos como refugiados. Se lá é uma democracia, então a gente tem que fechar as fronteiras e não receber mais ninguém. As justificativas oficiais são o estrangulamento por conta de sanções econômicas. E aí... pessoas saem do país. Venezuela, mas, com petróleo. De fato, a gente vê os venezuelanos refugiados, muitos falam declaradamente contra o regime. Hélio, quer falar um pouquinho? Eu sinceramente não sei de onde o Alessandro tirou essa visão e essas informações. O mundo inteiro sabe o que é o regime venezuelano debaixo do Maduro e como era no Chávez. É uma ditadura horrenda, barbárie, completo de assassinato, perseguição de políticos, e agora a gente está vendo o que está fazendo com a tentativa de ter uma oposição que quer enfrentar, que é a Maria Corina, que é a candidata que iria ganhar se deixassem ela concorrer, mas ela não vai concorrer. Mais uma vez, uma completa deturpação do conceito de democracia, né? Óbvio, né? E o mundo inteiro sabe, a Europa sabe, todos fazem o trabalho certo de criticar, impor sanções ao que está acontecendo com o povo venezuelano que sofre com essa ditadura horrenda. Iria ganhar também algo baseado também não em pesquisas, né, Hélio? Porque nem as pesquisas nós temos lá para dizer com clareza que a oposição chegaria ao poder através do voto também, se tivéssemos eleições, claro. Estou colocando aqui porque eu gosto de colocar tudo na mesa para a gente discutir.